Eu diria, tendo o mínimo de generosidade, que é um projeto que parte de uma premissa correta para chegar a uma conclusão completamente falsa, né? A premissa correta é, de fato, nós precisamos de uma estrutura educacional que forneça aos nossos alunos a possibilidade de uma experiência plural, né? Isso é absolutamente inegável, certo? Só que pessoas que nunca pisaram numa sala de aula enquanto professores chegaram a uma conclusão difícil que não é comprovada por nada, a não ser por experiências que aparecem aqui e ali, mas não tem nenhuma comprovação de estudo, certo? De que, de fato, nós vivemos numa situação na qual nossas escolas são absolutamente monolíticas, monofônicas, que elas não dão espaço a absolutamente nada, a não ser um tipo de perspectiva unilateral e autoritária. Isso, eu diria, que é simplesmente falso. A premissa é falsa. Não, a premissa é correta. A premissa é, nós precisamos de uma escola plural. Tá, mas fato. A ideia é que as escolas são assim. Que as nossas escolas brasileiras não são assim, mas no sentido de que elas estão completamente bloqueadas em um tipo de doutrinação, Deus sabe lá qual, certo? Ela é completa. Isso é completamente delirante, né? Isso é completamente delirante. Eu, a princípio, né, teria vindo, ou sou professor, de um dos centros fundamentais de doutrinação marxista, esquerdista, comunista, bolivariana, certo? Do hemisfério sul, todos vocês conhecem, né? Do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, verdadeiramente, sabe, um polo fundamental de formação de delírios revolucionários no interior da vida brasileira, né? Olha que coisa interessante, isso qualquer pessoa que for ver o meu histórico vai ver que é verdade. Eu nunca tive um curso de Marx no Departamento de Filosofia. Mas eu tive um curso de Locke, que é um liberal. Eu tive um curso de Hobbes, que é um liberal. Eu tive um curso sobre todo o pensamento liberal, com pessoas que não davam o curso, sabe, simplesmente para dizer, olha que absurdo, mas que realmente estavam engajados. Inclusive, um dos meus professores de Locke hoje é um diretor do Estadão, como vocês sabem, é um polo revolucionário, comunista absoluto, né? Que é o professor Rolf Kuntz, né? Que era um ótimo professor, né? Agora, vejam, se eu puder fazer nós temos no nosso departamento, junto com o Instituto de Psicologia, um laboratório de pesquisa em teoria social, filosofia e psicanálise. Nós estudamos pensamento neoliberal. Nós obrigamos nossos estudantes a ler Mises, Hayek, Friedman, Becker. Eles leem para eles poderem criticar. Nunca passaria na cabeça deles que você pode criticar alguém sem nunca ter de fato lido. Só que a gente chegou num grau de inanidade e de absoluta mediocridade nesse país, onde você tem uma leva de pessoas completamente tresloucadas que acham que podem criticar algo sem nunca de fato ter lido. Certo? Se eu tivesse um pouco mais de perversidade, eu gostaria simplesmente de sentar com todas essas pessoas que falam esses absurdos e perguntar, mas vem cá, mas o que de fato o Foucault falou nas Palavras e as Coisas, sabe, sobre o problema duplo empírico transcendental? Você está sabendo o que você está falando? De fato? Certo? Você tem ideia mesmo do que você está falando? Porque, veja, se vocês irem na biblioteca do finado Golbery do Couto e Silva, certo? Que era um dos ideólogos da ditadura militar, certo? Vocês encontrariam todos os livros marxistas que vocês podem imaginar. Porque não passava nem na cabeça de um ideólogo da ditadura militar que você poderia não ler para que você pudesse criticar. Certo? Então, ou seja, que você tenha estudantes que vão fazer críticas do que nós chamamos do pensamento de esquerda, isso para mim não faz a menor diferença. É óbvio que, e é bom que isso ocorra, mas é bom que eles leiam primeiro, certo? É bom que eles realmente estudem primeiro, que eles saibam de fato, para não chegar a começar a falar todos essa trivialidade, esse padrão de discussão caricatural, certo? Que vai sendo constituído no interior desse país. Esse país já teve pensadores conservadores que pelo menos liam os livros que criticavam. Infelizmente, faz tempo que isso não ocorre. Faz muito tempo. Certo? Já teve alguém como Melchior, por exemplo, que para fazer uma crítica à Escola de Frankfurt, lia a Escola de Frankfurt, né? Podia fazer um tipo de leitura, a meu ver, completamente equivocada e errada. Certo? Mas ele leu. O que nós queremos hoje dos nossos estudantes? Que eles não leiam. É isso, simplesmente.
Nós queremos que eles discutam... Quer dizer, educar para o preconceito, Exato. que eles formem preconceito. Na verdade, que eduque com essa ideia de que não, quem vai passar valores são as famílias. Tá? As famílias passam valores. A escola, não sei o que passa, a escola passa equação de segundo grau. Né? E olha lá, pode ser que em alguma coisa de matemática, sabe, você pode começar a ensinar padrões de igualdade, desse tipo de coisa, e não se vai saber. Ou seja, nesse sentido, vocês pensam que coisa interessante? Não se trata, então, de discutir, por exemplo, então tá, vamos botar nos para discutir o que foi a ditadura militar. Então, tudo bem, você quer trazer um representante dos militares na escola para falar como foi glorioso, sabe, a luta deles contra a implantação do comunismo, deixa. E traz também um outro, sabe, alguém que participou da resistência contra, deixa eles ouvirem, os dois. Coloquem lá. Agora, uma coisa interessante, quer dizer, o Estado tem uma posição sobre o que é a ditadura, o que ela foi. A Maria Rita participou da Comissão Nacional de Verdade. O Estado tem uma versão, e não é uma versão do Estado, é uma versão da sociedade. Certo? A gente vai discutir essa versão ou não? Se discute, estão dispostos, então vamos discutir o relatório da Comissão Nacional de Verdade nas nossas escolas, que é onde deveria, de fato, estar sendo discutido, ou não? E não foi discutido. Nunca foi discutido. Não fomos chamados para discutir nenhuma escola. Exato. Eu diria ainda mais, por exemplo, você tem toda essa sensibilidade completamente peculiar a respeito dos problemas de gênero. As pessoas querem discutir, esses que fazem essas loucuras de escola separada, eles querem de fato discutir? É ótimo, então vamos discutir, sabe? Tem algum que acha que o problema de gênero é uma ideologia. Tudo bem, então fale a sua posição. E deixe os estudantes também ouvir aqueles que vão relatar toda a história de violência absoluta e absurda desse país contra os homossexuais, contra lésbicas, contra travestis, certo? Que tem um índice de letalidade que é uma coisa da ordem do inominável, certo? São pessoas tratadas como monstros, como se fosse a figura medieval do monstro. Certo? Quer dizer, são tratadas como se fossem, na verdade, casos clínicos que estão aí soltos às ruas. Deixa eles falarem também. Então, tudo bem, deixa alguém lá, um pastor evangélico, falar o que ele acha sobre a tal do que ele chama de ideologia de gênero, e chame também para a escola um travesti para falar o que é a vida dela concreta. Para que as pessoas possam saber, de fato, o que significa, que tipo de grau de preconceito, de violência existe na sociedade brasileira. Isso significa uma escola plural. Certo? Uma escola na qual, ótimo, então todas as pessoas vão poder, todos os estudantes vão poder ter contato com a diversidade, não só das opiniões, mas a diversidade das posições no interior da vida social. Mas não é nada disso que eles querem. Absolutamente nada disso. Porque se eles quisessem, eles descobririam, por exemplo, leiam os livros de história, tal como eles são entregues às nossas escolas. Leiam os livros didáticos de história. Eu queria que algum desses fizesse uma análise concreta dos livros que estão realmente sendo adotados. São livros que têm um cuidado absolutamente, eu diria mesmo, exemplar, certo? De expor uma diversidade de leituras e de opiniões. Certo? Há países que nós chamamos de primeiro mundo, certo? Onde você vai ver os livros de história, certo? Por exemplo, quando você vai pegar, sabe, em países europeus, o problema da colonização, até hoje os estudantes têm que ficar lendo sobre os benefícios da colonização. Certo? E quando você vai ver sobre uma crítica da colonização, não tem, ou tem de maneira completamente caricata. Os nossos livros de história não têm isso. Certo? No entanto, nenhum de vocês que abrem os jornais leem sobre o que de fato está acontecendo nas escolas. Porque aqui tem uma coisa absolutamente inacreditável, que assim, todo debate sobre educação, ele é feito sem nunca ouvir os professores. Sem nunca ouvir os professores. Que são as pessoas que estão lá todo dia, entendeu? Estão lá todo dia. Não, ao contrário. Quer dizer, além do sujeito, ser professor, ganhar um salário ridículo, absurdo, se for professor de ensino médio, ensino fundamental, principalmente, certo? De ser agora tratado como doutrinador perigoso, certo? E de ter agora uma lei que pode fazer com que ele possa ser preso por transmitir, certo? Aquilo que ele acredita como certo e como correto, certo? Ele nunca é ouvido em nenhum processo educacional.
nunca é de fato ouvido. Você já viu algum tipo de conselho de professores nacional criado para discutir, de fato, certo, reformas educacionais? Com peso não só consultivo, mas com peso deliberativo?